Olá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais. Isso significa aí cerca de 720 milhões de pessoas. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiosos e de depressivos na América Latina. Isso significa quase 19 milhões de pessoas com essas condições. O que é mais interessante, ou mais preocupante, melhor dizendo, é o índice de jovens, de adolescentes, que estão dentro dessa estatística. Segundo o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, 36% dos jovens brasileiros desenvolveram quadros de ansiedade e depressão depois da pandemia da Covid-19. Números esses que nos preocupam e que nos levam hoje, aqui no Papo de Psique, a gente trazer este tema do mal da ansiedade na adolescência, na juventude. Sim, mal. Porque hoje, de uma certa forma, parece que virou status dizer-se ansioso. Ah, porque eu tenho ansiedade. Ah, porque eu sou muito ansioso, professora, como eu escuto de alguns alunos. Como se isso fosse uma condição normal. Será que de fato é? A ansiedade é algo que de fato faz parte da nossa vida, mas até que ponto ela é funcional ou pode ser considerada algo normal e que nos ajuda ou nos prejudica? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no nosso Papo de Psique. E para a gente falar deste tema, é lógico que a gente vai trazer um profissional da área. E a gente pede a você também que, se você conhece alguém que precisa ouvir esse tema, que alguém que precisa desse esclarecimento, que você já compartilhe agora esse nosso conteúdo. Aqui embaixo, no compartilhar, passa logo para alguém que você acha que vai precisar ouvir esse nosso Papo de Psique. E não esquece também de dar o teu like aqui. Não é porque a gente quer ter registros de quem passou por aqui, não. É porque o teu like, ele ajuda a fazer com que o YouTube considere esse conteúdo como algo relevante. E com isso, ele compartilha para mais pessoas aqui dentro deste canal, que é o YouTube. Então, você já pensou na importância que é desse tema chegar a outros jovens que também estão acessando aqui o YouTube? Então, deixa teu like aqui, comenta, que isso é muito importante para esse nosso vídeo. E para a gente conversar sobre o mal da ansiedade na adolescência, nós convidamos ela, que é psicóloga, trabalha com adolescentes, está aqui hoje com a gente para conversar. Kátia Dias é a nossa entrevistada de hoje aqui no Papo de Psique. Kátia, seja muito bem-vinda ao Papo de Psique. É um prazer estar aqui com vocês. Ale, muito obrigada pelo convite, que possamos realmente desenvolver um papo, uma conversa, onde podemos e possamos compreender mais por que estamos denominando de mal a ansiedade. Uma vez que a ansiedade é uma emoção básica dentro da composição emocional do ser humano. É um muito prazer, com muito prazer estou aqui com você para que a gente possa realmente desenvolver e esclarecer muito mais esse tema. Prazer é todo nosso. Kátia, a gente faz parte daquele rol de gente que a gente vem tentando um tempinho ajustar as agendas para a gente poder conversar. E graças a Deus hoje a gente conseguiu. Kátia, vamos explicar o que é ansiedade? Eu acho que é muito importante a gente entender o que é isso. O que é ansiedade? Temos que começar por esse conceito, né? Que inicialmente coloquei um rápido preâmbulo aqui na minha apresentação, na minha saudação. A ansiedade, como medo, é uma emoção básica. A gente traz ela desde o nosso ressurgir, né? Nesse planeta, nessa existência. E ela deveria estar dentro de um lugar onde nos coloque proteção, assim como o medo, não é? Onde nos impulsiona a tomar decisões, a nos proteger, caminhar. Vou lhes dar um exemplo.
hoje, estava, sim, ansiosa para participar desse papo com a Alessandra, com todos vocês que nos escutam. Então, essa ansiedade me mobiliza em me organizar, em colocar o despertador, em não perder a hora, checar todos os meus aparelhos que estamos aqui em transmissão. Então, a ansiedade me sinaliza. Claro que o medo também está junto. O medo, e se o computador não funcionar? E se o meu fone der problema? Então, todos esses aspectos da ansiedade é algo positivo, porque mobiliza a dinâmica do ser humano. É uma emoção básica. Assim como a raiva, a alegria, todos esses aspectos que compõem esse lugar emocional, o ser emocional. Então, ela tem uma grande importância. Então, o ponto não é retirar a ansiedade quando ela eleva picos que nos trazem prejuízos. Por isso que estamos aqui conversando, e o nosso tema é o mal da ansiedade. Ela se transformou em um mal porque potencializamos esta emoção básica que deveria nos proteger, repito, nos conduzir, nos nortear, e não está fazendo, não está exercendo esse papel. Mas quem está comandando isso? Não é? Quem comanda, vamos chamar de disfunção, a disfunção da ansiedade, né, Ale? Uhum. O comando está aqui, a mente humana. Influenciada, sim, por aspectos genéticos, ambientais e espirituais, claro, já que a Organização Mundial da Saúde considera o ser humano, e isso a gente já vem discutindo largamente, o ser humano nessas 4 dimensões, bio, sócio, psicossocial. Então, ele também recebe, queridos amigos, uma influência, ou seja, o ser humano recebe essa influência, onde, quando não comandada, que eu gosto de falar de comando e não de controle, né? Comandada, gerida, quando não, ela exacerba, né? Entra numa posição muito maior e nos traz prejuízos. Agora, Kátia, o que é que starta essa ansiedade? Eu li certa feita que a angústia seria o aprisionamento com aquilo que já foi, com o passado. E que a ansiedade seria aquilo que é o futuro, ou seja, aquilo que pode vir a acontecer. É isso mesmo? A ansiedade é essa preocupação com o que pode vir a acontecer? Exato, e não é real. É algo que a gente constrói, né? Você colocou muito bem, a matéria, o artigo ou a fonte que você se debruçou realmente está correta. É um tempo futuro, é uma pré-espaço-ocupação. Então, você constrói uma situação, cria uma situação sem dados presentes. Você se desloca, a mente vai lá para frente. Trazendo o exemplo inicial, imagine se eu dissesse, mas se meu computador não funcionar, como é que eu vou entrar no ar, né, com a Alessandra? E se meu fone? Então, eu estou colocando essa partícula se, né? Se. Então, quando eu coloco, eu me projeto, a mente vai para lá. E o cérebro, ele não trabalha com o tempo, não é? Ele não vai nem no futuro e nem no passado. Ele é o aqui e agora. Ora, se eu estou me pré-ocupando, o cérebro está entendendo que toda essa criação futura é do aqui e agora. Então, ele vai mandar comandos do aqui e agora, do presente. Gera angústia porque está lá na frente, Ale. Não está acontecendo. Então, você cria o objeto, que é irreal, porque ele não está aqui. Veja a disfunção que nós conduzimos em nível cerebral. Eu trago algo que não é real para o presente, não consigo tocar, trazer o concreto, e aí eu começo a criar angústia, porque a angústia ela é criada em algo não real. É o sentimento daquilo que você não toca, não vê. Mas você quer, porque você está preocupando, né? Você está se antecipando. O seu contrário, olha, que não é objeto da nossa conversa, do nosso papo, é a depressão, né?
contrário do tempo, né? A depressão vai lá atrás. A culpa, a tristeza de eventos passados, aquilo que eu não fiz deveria ter feito. A não aceitação de algo que aconteceu. A não aceitação. Então, para a gente, didaticamente, rápido, resumidamente, né? Depressão, transtorno de humor, está no passado, né? Ansiedade, está lá no futuro. E nós temos essa máquina que se chama cérebro totalmente preparada e em desenvolvimento ainda, pronta para receber tudo que está no presente. Então, se você resgata o passado, é o presente que vai ser dado a você. Se você antecipa o futuro, é o presente também que vai ser dado a você. Gera angústia nos dois tempos. Eu ouvi certa feita que o cérebro não tem senso de humor. Aquilo que você fala, aquilo que você fala, fantástico. Aquilo que você pensa, ele toma como verdade. Isso. Perfeitamente. O cérebro é o aqui e agora. Ele é o aqui agora. Anotem isso. Tudo que eu estou trazendo aqui, pensando, elaborando, construindo imagens, tudo vai ser traduzido pelo cérebro, por todas as regiões cerebrais e divisões que nós temos de forma muito bem planejadas pela natureza, né? Vai entender que tudo é agora, tudo é hoje. Então, eu sofro hoje, eu tenho angústia hoje. É essa mensagem que o cérebro está passando para você. Mesmo que acontecimentos que vão acontecer e aqueles que ainda não aconteceram. O que eu acho mais interessante, Kátia, quando a gente fala dessa questão da ansiedade, é que, como você bem colocou, ela tem uma preocupação com essa coisa do futuro, né? Isso que a gente está conversando aqui agora. Perfeito. Mas ela pode ser, digamos assim, porque existe o transtorno da ansiedade, que eu acredito que hoje é o grande problema adultos e principalmente de adolescentes. E a gente vê jovens, eu digo isso porque eu vejo, como eu dou aula, então eu vejo isso dentro de sala de aula, eu estou falando de idosos, já tive caso de idosos, jovens, de terem fobia, não é nem ansiedade só, é uma fobia do público, das pessoas, de estar diante, de falar e essa coisa toda. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Esse transtorno, ele deve ter um gatilho, deve ter um start. Então, poderia ser um evento que pode ter sido considerado traumático para aquela mente e que pode startar isso. Vou dar um exemplo, para ser mais prática. Vou dar um exemplo dentro de sala de aula e fora dele. Vamos supor que, no caso de uma criança, ela vai fazer uma apresentação no colégio, e aquela apresentação ela não se sai bem, ela estava muito nervosa, não se sai bem, e aquilo gera nela um trauma, e a partir daí, toda vez que ela vai falar em público, ela fica extremamente ansiosa e essa ansiedade passa do controle. Um outro exemplo, vamos supor que uma pessoa se vê desempregada. Ela se vê sem emprego e, de repente, ela não encontra, em nível imediato, outra coisa que ela possa fazer que não fosse aquilo. Sim. E ela não consegue uma ocupação. E, a partir daí, ela começa a ter, pânico, e ela começa a ter uma ansiedade muito grande. Essas duas situações podem ser um gatilho para desenvolver um transtorno de ansiedade? Uma boa pergunta, porque a gente precisa entender o espectro da ansiedade, tá? Certo. Então, vamos lá. Inicialmente, lhes falei que o medo e a ansiedade são emoções básicas. Naturalmente, acontecem em todo instante, está acontecendo agora, inclusive comigo e com a Alessandra, porque nós estamos aqui com foco, né, preocupadas em dar o melhor,
não é? Para vocês elaborar, responder, conversar com vocês. Então, a ansiedade nos ajuda a conduzir, a gerenciar tudo isso. Quando nós ultrapassamos esse estado natural, a gente vai o quê? Ocasionar uma disfunção, como eu lhes disse, desse ponto, dessa curva média do medo e da ansiedade. Aumentando isso, eu vou para o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, que é este transtorno que a OMS nos coloca como campeões do país mais, não é, ansioso do mundo. Está aí no TAG, ok? Então, se eu não cuidei, se o meu ambiente não me proporcionou lugares, estados, circunstâncias, relações, onde esse medo e essa ansiedade extrapolou, não foi comandada, eu vou para o TAG, eu subo para o TAG, porque eu generalizo tudo como algo ameaçador na minha vida. Então, tudo que vai acontecer, todos os elementos que vão me presentear naturalmente na minha rotina, no trabalho, nas minhas relações, na minha vida pessoal, eu já não consigo gerenciar como algo protetor. Então, eu vou para o TAG. O TAG, ela abre uma porta para os gatilhos, que aí a lei colocou, né? Que são os problemas de trabalho, que a gente vê como problema, as provas de um concurso, as relações com o outro, a Covid-19, o aumento da gasolina, né? As imagens negativas da televisão. Então, eu já estou num outro patamar, eu vou subindo. Então, eu começo a ter crises de pânico, porque eu estou gatilhando tudo aquilo. Eu criei bombinhas, né? Subterrâneas, imaginem, bombinhas, e eu vou pisando em cada uma delas à medida que eu vou avançando no ambiente. Então, eu entro em crise de pânico. Então, essas crises, cada vez menores o seu espaço, me dá o transtorno de pânico, não é? As crises de pânico, que a gente fala, Lê, de crises de ansiedade, né? Sim, isso. Nos leva para o transtorno do pânico. Então, o nível ansiogênico já extrapola aí. Então, tudo aquilo que vai gatilhar alguma memória, né, daqueles eventos que eu não comandei e gerenciei quando era natural e normal, produz o pânico. Se eu não olhar para isso, não tratar isso, eu posso também promover em mim o TEPT, que é o transtorno, não é? Pós-traumático, não é? Então, eu tenho um evento, eu fui demitido, não lidei bem com isso, não é? Não comandei as emoções que estavam envolvidas naquele ambiente. Começa a me culpar. E agora, o que vai ser da minha vida, o meu futuro? Eu tenho família, eu tenho um filho. Desenvolve o TAG. Tudo que é relacionado a esse ambiente pode gatilhar crises. E isso pode gerar um trauma. Toda vez que a pessoa pode se submeter a uma seleção de emprego, isso trava ela. Então, eu joguei para o TEPT, que é esse transtorno pós-traumático. É um trauma no qual eu criei, eu gerei, em função de toda essa história ansiogênica. Avançando mais, Alê, eu posso até criar uma fobia social. Eu tenho medo agora até de trabalhar e conviver com o outro. Veja bem, eu avancei. Eu não cuidei. Continuo sem olhar, sem observar, sem promover minha saúde mental. E aí eu posso também transformar essa fobia em fobias específicas. Eu posso agora repartir isso. Então, eu tiro a fobia social e começo a olhar outros medos ao meu redor e começo a me aprisionar. Se eu avançar mais, eu posso até gerar um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, esse espectro, ele acontece, ele vai evoluindo, ele vai aumentando. A psiquiatria também lida com este olhar, a psicologia olha também todos esses aspectos. Então, Ale, os gatilhos, realmente,
eles são responsáveis, é o botão de start para essa disfunção, essa inabilidade que o ser humano tem dentro dessa ansiedade, e que pode ter várias roupas, como eu agora lhe falei, do espectro. Quando você chega, recebe uma pessoa que tem um toque, você tem que voltar nisso. Você tem que voltar. O que gerou a obsessão e a compulsão? Está dentro do guarda-chuva da ansiedade. Então, você vai voltando. Possivelmente, essa pessoa tem essa história da fobia, do pânico, do TAG, até chegar à ansiedade que disfuncionou. Então, o gatilho realmente, muito comumente falado, né? São os meus gatilhos, são os meus gatilhos. São esses pontos de start que estão ali na nossa memória emocional, e o tratamento é desativar essas memórias. Eu preciso desativar. Não é retirar. Sim, memória, porque você não tira. Você desativa. Pois é, porque assim, toda essa questão da sentimentos e emoções, eles geram uma energia, porque nós também somos energia. E essa energia, de alguma forma, vai ficar presa. Eu costumo sempre fazer essa analogia com os meus alunos. Eu digo, olha, a nossa mente, ela é cheia de gavetinhas. Tudo que acontece na nossa vida entra numa gaveta. E tem uma pressão dentro daquela gaveta. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não muito ruim. O cérebro da gente é tão inteligente que ele esconde, porque a gente tem que ir sobrevivendo, né? A gente tem que ir vivendo. Então, teve uma memória traumática, você administrou, ele vai botar numa caixinha. Mas basta aparecer um gatilho que a caixinha faz assim, opa, cuidado, eu conheço isso. Ela abre automaticamente. Ela abre automaticamente e aí é o toca o terror dentro da gente, né? Eu gosto muito de uma analogia do Rubem Alves, que era psicanalista. Ótimo, fantástico. Que ele fala do albergue. Ele diz que nós somos um albergue. E aí tem o dono do albergue, e esse albergue tem vários quartos com vários inquilinos. O dono do albergue é a gente. E tudo que o dono do albergue não quer é que os inquilinos saiam do quarto. Então, quando o inquilino quer sair do quarto, ele fica danado da vida. Por quê? Tem um inquilino bagunceiro, tem um inquilino raivoso, tem um inquilino ansioso, tem um inquilino neurótico, tem um inquilino amoroso. Então, assim, eu acho muito legal essa analogia que ele faz, porque nós somos isso, né, Kátia? Nós somos essas várias personas, nós somos esses vários mundos, e que em algum momento da nossa vida essas coisas aparecem a depender do gatilho, do estímulo que a gente vai tendo. Exatamente. Então, sabedores que somos das gavetas, não é eliminá-las, é comandar as aberturas, né? Ou mantê-las fechadas. Mas a gente tem que tirar uma pressãozinha dela, não tem? Voltar lá atrás não significa... desgatilhar, né? Desligar a bomba, digamos já. Desativar. Tirar essa bomba, desativar a bomba. Não significa que a gente vai tem que ir lá atrás e tirar aquela pressão, porque senão ela fica lá estourando. Isso, é verdade. Por isso que é importante trabalhar essas memórias emocionais, porque esses gatilhos estão envoltos dentro de uma bolha emocional. Então, a gente tem que acessar para desativar, perfeito. A gente tem que desativar, a gente tem que fazer o enfrentamento. É isso aqui que faz eu disfuncionar? É isso. Nossa, como é dolorido olhar para isso. Mas vamos lá, porque a gente precisa desativar. Você olha aquela imagem e trabalha para ela ser distanciada de você. Ficar ofuscada, desbotada, sem cores, sem medo. Isso. Contudo, atenção, se você retirou ela desse espaço, ela ocupava um espaço emocional. Você tem que substituir. E aí a gente pergunta para o ser adoecido, que imagem você quer ter agora de você? Nesse processo ansiogênico que te disfuncionava, essa imagem te trazia essa angústia, esse incômodo, enfim, essa dor em você. Mas que imagem você quer substituir? E aí a gente convida o ser para esse processo imagético, ou seja, criar imagens.
Por que ali? É muito mais fácil eu fazer as coisas pela imaginação. E a imaginação é essa energia, é esse propósito que vai ser reproduzido nas nossas ações, pensamentos e falas. Uhum. Então, se eu imagino sempre dando alimento para os pensamentos negativos, vamos entrar na seara dos pensamentos negativos, são essas imagens que vão conduzir a minha existência, o negativo. Então, eu vou tropeçar, eu vou bater com o carro, o chuveiro vai queimar, vai faltar gás, entende? Porque essa energia que está sendo catalisadora, está sendo um catalisador da tua vida. Então, a gente convida, repito, ao ser em adoecimento, seja pela ansiedade, pela depressão, ou por qualquer transtorno que cause prejuízo para ele e para outro, a criar novas imagens. É fácil? Não. Não. É possível? Mas é possível. Sim. E a gente acredita nessas possibilidades, sim. E tem que ter o esforço, né, Kátia? Porque sem esforço não dá. E aí é aquela questão que às vezes a gente vê muitas pessoas com transtorno de ansiedade e tudo, que vão em busca de um remédio para que os neurotransmissores ali entrem num equilíbriozinho, só que para ali, como se aquele remédio fosse a solução e não é. Sim. E não é, tem que ter acompanhamento psicológico. É um trabalho conjunto, né? O trabalho medicamentoso e o trabalho psicoterapêutico têm que estar juntos. Há pacientes que não precisam do medicamento mesmo tendo um TAG ou uma depressão, porque você falou bem, esforço, esforço. Mas chega um ponto de desestabilidade que a gente precisa da medicação, porque nem a psicoterapia é ouvida. Então, eu preciso limpar, sabe aquela faxina? Eu preciso abrir, colocar essas sinapses nos lugares corretos, né? A recaptação da serotonina, da dopamina, enfim, estabilizar o ser através de um acompanhamento sério, né? E junto com o terapeuta, para que abra espaço para que a psicoterapia entre no ser emocional. Mas há pessoas que conseguem fazer essa modelagem psíquica sem a medicação. Não é uma regra, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Maravilha. Agora, Kátia, vamos supor que a gente tem aqui agora um pai e uma mãe que tem uma criança, tem um filho ali na infância ou já entrando na adolescência. Como é que ele pode... Porque, assim, a gente dá sinais, né? Sim. Então, uma pessoa... E aí não tem como a gente dissociar isso. Por exemplo, a pesquisa da USP conectou o problema do aumento da ansiedade com a pandemia. Mas antes disso, nós já tínhamos problemas com ansiedade. Perfeito. O que acontece talvez agora é que as coisas, como já eram esperadas, como agora a gente está com uma epidemia de saúde mental, agora as coisas estão extremamente visíveis. Verdade. E aí, a criança, ela já dá sinais do tipo de personalidade que ela vai ter. E hoje a gente tem uma coisinha chamada internet, que é muito rápida, né? Tudo é muito rápido, tudo é para agora. O 4G, o 5G, cada vez mais rápido. E aí a minha pergunta a você são duas perguntas. A primeira, até que ponto a exposição que a gente tem hoje a um excesso de tela pode gerar um processo de ansiedade? E dois, como os pais podem identificar os primeiros sinais de que essa ansiedade está saindo daquilo que seria do controle? Ok. Veja bem, existem pesquisas que nos dizem que esse acesso à internet, né, o número de pessoas com esse acesso à internet já chega, só no Brasil, tá, Lê? Mais de 120 milhões de usuários apenas no Brasil. 120 milhões. Tá? Acho que esse número
Está até desatualizado, mas é nessa faixa. Então, com isso, o número de adolescentes com problemas ocasionados por esse uso excessivo, que eu uso, ok, estamos falando fora da curva, cresceu aproximadamente na mesma intensidade, entendeu? Então, o usuário da internet que entraram nesse grupo, esse número de adolescentes aumentou, não é? Aumentou. Qual é o grande marco? Qual foi o grande marco recente? A pandemia. Sim. Covid-19. O que aconteceu? Os pais, os cuidadores, vamos falar cuidador, né? Porque cuidador a gente amplia mais, né? Esse cuidador dessa criança e desse adolescente, por uma questão protetiva, e nós fizemos isso também, esses cuidadores pegaram essas crianças e adolescentes e isolaram. Ok? Ficaram ali. Sim. Ficaram brincando de viver dentro de casa. Ficaram brincando de viver dentro de casa. Ora, se eu não alimento a minha proatividade, que é tão importante no crescimento, no desenvolvimento, como você mesmo falou, da personalidade que começa em tenra idade, e o indicador mais importante para esse crescimento é a relação com o outro, e eu retirei isso durante 2 anos, mais ou menos, que é a média, né? Então, esses adolescentes e crianças começaram a criar simuladores da realidade. Começaram a criar esses simuladores. E nós, pais, dizemos, né? A gente foi convencido que está todo mundo protegido. Mas eles foram criando simuladores de realidade. Ficaram lá dentro, fechados. O marco do desenvolvimento acontecendo e eles sendo alimentados por esses simuladores, ok? Certo. Pensamos que estava tudo ok. Esses adolescentes começaram a sair, porque a gente recebeu vacina, a gente recebeu mais segurança. E aí as pessoas, essas crianças, esses adolescentes ficaram assim, e agora? Como é que eu ajo com o outro? Como é que eu lido com esse outro? Porque a Lê tem crianças e adolescentes que, se você colocar em qualquer loja de departamento, não sabe comprar uma roupa, mas sabe comprar a roupa online. Sim. Se você colocá-la num restaurante ou em qualquer fast food famoso, eles não sabem pedir ao atendente, não sabem chamar o garçom, chamam o iFood. E aí eles foram convidados a lidar com o outro. Com o mundo real. Com o mundo real. E aí houve o conflito. Aquela ansiedade, ela entrou em circuito, em curto-circuito. 30% de cada turma, nesse processo, 30% desses alunos em cada turma se sentiu desconfortável na sala de aula. Se sentiu. Muitos professores, eu acho que você tem essa experiência, teve muita luta, né, para desacoplar esse uso do celular em aula, porque eles estavam ainda enluvados por esse processo, porque era o que foi ensinado num curto espaço de tempo, no principal marco do desenvolvimento deles. E nós temos vários marcos: infância, adolescência, fase adulta, a senil. Então, nesse marco, esses adolescentes foram afetados. Vieram conflitos. Então, tudo o que acontecia fora desse lugar isolado, dessa caverna protetiva devido à Covid-19, era estranho a eles. E aí veio, como a gente viu em vários noticiários, crises de ansiedade, né, em vários alunos, pessoas disfuncionais ligando para o pai, vem me buscar que eu não estou aguentando, né, o pânico, a descarga de adrenalina, noradrenalina, né, os músculos se contraindo, todos aqueles
espasmos, né? Provenientes da descarga de noradrenalina e adrenalina. E aí os pais começaram a entender o que era ansiedade, a crise de ansiedade, mas não entenderam o que ocasionaram, o que ocasionou isso. Qual foi o gatilho, né? Qual foi o gatilho? Então, se a gente ir à causa, eu tô trazendo um recorte da pandemia, porque como mesmo você colocou e a gente raciocinou, essa epidemia já existia antes. Só que nós éramos mais livres. A gente não tinha freios, vamos dizer assim, freios como esse da Covid, no qual a gente teve que ficar isolado. Então, isso potencializou. Sim. Isso foi potencializado. Então, olhar para essas causas e corrigi-las e repará-las é um dos aspectos importantes para que a gente possa recuperar esses adolescentes e evitar, porque essa onda ainda está sendo seguida. Não é a tecnologia, é o mau uso. Hoje a gente traz dados da Organização Mundial de Saúde que entre 10 e 19 anos, né, é a prevalência mais alta de índice de ansiedade e depressão entre jovens, crianças e jovens. E você me perguntou os sinais. Sim. Como os pais podem identificar? Coisas simples. Vou dar um exemplo bem simples, que é importante a gente falar do cotidiano, porque é o que acontece comigo e com você, né? E com a nossa audiência. No consultório, eu atendo criança também, adolescente, e quando está no horário dele, eu tenho uma campainha e eles tocam. Plim, plum. Ele está com o pai, está com a mãe do lado. Não passa 10 segundos ali, 10 segundos, tocam de novo. É a criança que está tocando. Não é o pai, não é a mãe. Aí eu espero mais um pouquinho, porque isso já é um dado. Quando ele chega na minha porta, já é um dado terapêutico. Como ele chega, já é um dado terapêutico. Menos de 10 segundos, ele toca de novo. Entendeu que vai diminuindo o espaço de espera? Olha um sinal aí. 2 segundos depois, eu espero tocar 3 vezes. Ele toca de novo. Nossa. Pai e a mãe do lado. E ele vem com uma outra demanda, e eu digo, olha, você observou o que aconteceu lá fora? Não, o que aconteceu? Aí eu explico. Isso é um sinal que há uma possível disfunção no campo ansiogênico dessa criança. Não é? Ela está entrando num processo, ou já está num processo, onde ela quer estar lá na frente, onde ela quer ser atendida logo, onde ela não tem paciência, ela não tem espera. Então, isso pode acontecer em várias dimensões da criança, em várias situações, e do adolescente também, que quer tudo na hora, quer isso, quer aquilo. E os pais, para não se sentirem culpados, atendem rapidamente. Porque aí, já tem um problema, né? Muitos desses pais estão ausentes de casa e já faz isso como uma forma também de diminuir essa culpa, às vezes, né? Porque não pode dar atenção ao filho. Então, para ser mais objetiva, prestem atenção no sinal tempo. Tempo. É o tempo um grande indicador no processo da ansiedade. Qual é o tempo da sua criança para solucionar problemas, para dar respostas? Como é o tempo da dinâmica dessa criança, desse adolescente? Porque o tempo tem que estar a favor dela. Nesse exemplo que eu lhes trouxe da campainha, o tempo está contra ela. Está contra todos. O tempo tem que estar a favor. O tempo está contra. O grande indicador, Ale, é o tempo. É o grande sinal que a gente precisa observar nas respostas, verbais e não verbais, mais comportamentais. E como tratar isso? Como resolver isso? Vamos supor, tudo bem, a gente, obviamente, tem a questão do atendimento psicológico, porque eu acho que isso é fundamental hoje. Eu acho que hoje você ter uma terapia é a mesma coisa que você beber água. É imprescindível. Ótimo, gostei. É a mesma coisa que respirar e beber água. Não tem hoje quem não precise
ter um acompanhamento de um profissional que ajude você a olhar para si, enfim, vomitar as coisas e para você aliviar, né, essa tensão. E os terapeutas também se cuidarem, porque vocês recebem muita carga. Muita carga. Mas como no dia a dia, vamos supor que tem um adolescente aqui que está nos assistindo e que está se identificando com tudo que a gente está falando aqui agora. Como é que ele pode começar a exercitar para resolver, para diminuir essa ansiedade? Um grande sinal do terapeuta, né? Ou seja, um grande sinal que o terapeuta observa é o prejuízo que algumas atitudes desse indivíduo estão causando, está prevalente na vida dele, entende? Então, a gente olha prejuízo. Então, certo. A gente precisa conversar com ele sobre os prejuízos. Prejuízos para ele e para o outro. Quem é o outro? Aquele próximo a ele. Mãe, pai, namorada, namorado, amigo. Então, a gente começa a tratar isso. A gente começa a abrir na anamnese todos os aspectos de funcionamento dele, em vários ambientes. E as perguntas precisam ser muito direcionadas para a gente chegar a possíveis prejuízos. E ele vai respondendo, ele vai pensando, porque ele não está observando isso. Quando você toca a campainha na casa de um amigo, quantas vezes você toca e qual é o espaço de tempo entre uma campainha e outra? Eu só toco uma vez e fico lá esperando, porque eu morro de susto quando toco aqui na campainha, aí eu fico arretada quando o povo fica, tem. Aí eu toco uma vez. Tem uma amiga minha que ela já sabia. Alexandre, eu já sei quando és tu que chega, porque tu só toca uma vez. Eu digo, sou euzinha mesmo. Aí eu toco uma e fico esperando. E você acredita que eu aprendi essa espera aí? Eu me eduquei na campanha do quilo? Nossa! Fazendo a campanha do quilo. Você acredita? Acredito. É um ótimo educador. Foi ótimo, foi um ótimo educador. O meu dirigente fazia, olha, quando for tocar na campanha das pessoas que você vai pedir alimento, contribuição, toque uma vez e espere. Mas quanto tempo? Aguarde. Toque 2 vezes e dê outra pausa. Aguarde. Fique em oração. A pessoa está fazendo milhões de coisas lá e ela não estava aguardando você chegar. Você não foi anunciada. Quantas vezes eu devo tocar? Eu perguntei, faz 20 anos atrás, né? Mais ou menos 20 anos atrás. Era muito jovem e inexperiente. Quantas vezes eu devo tocar? 3 vezes. Mas com intervalos educados para você e para o outro, que não estava ali aguardando. E você está tocando no dia de domingo, porque a campanha do quilo é dia de domingo, né? Dia do descanso, isso. Né? Na minha época era o dia da corrida do Ayrton Senna. Na minha também. Olha, hoje ainda continua sendo meu dia de Fórmula 1, tá? Mas era na época da corrida do Ayrton. É? Porque eu gosto de Fórmula 1 e ainda assisto. Então, Ale, aumentando mais a minha resposta sobre a sua última pergunta, a gente precisa buscar no indivíduo uma clareza desses prejuízos. Porque muitas vezes ele vai para a terapia, mas ele não sabe por que ele está indo. Ou alguém disse, olha, você tem que fazer porque você é isso. Então, ele sempre vai sendo empurrado para a terapia. E ele não conhece a pessoa, ele não conhece o terapeuta, ele vai ter que contar a história dele para uma pessoa que nunca viu na vida dele, não sabe se a pessoa vai falar o que ele vai falar dentro do setting terapêutico. Então, veja a delicadeza, né? Os meandros desse processo. Então, a gente precisa investigar junto com ele, no tempo dele. Isso, às vezes, demora várias sessões. Às vezes, a gente recebe adolescentes que o pai diz, e aí, o que foi resolvido? O pai é que é mais ansioso do que o filho. Ou seja, tem... Né? Às vezes é interessante isso, porque o pai leva os filhos como se o problema estivesse nos filhos, mas muitas vezes o problema está nos pais.
Porque o ambiente familiar é um desencadeador, isso cientificamente comprovado, né? O Sim. ambiente é altamente potencializador, tanto positivamente como negativamente na construção do indivíduo, não é Exato. mesmo? Então, há Tanto pode ser muitas vezes harmonioso, como ele pode ser isso, tóxico. exatamente. Por exemplo, um TOD, o transtorno positivo desafiador, a gente conclui, através de muitos estudos e observações clínicas e raciocínio clínico, que muito dessas crianças, né, quando são identificadas na fase infantil, têm uma grande carga emocional dos pais. Por isso elas desafiam, por isso que elas são opositoras, por isso que elas são impulsivas, porque elas recebem aquela carga também deste ambiente. Eu falei também, porque tem uma carga genética também, queridos. Não é Sim. só o ambiente, não se sintam culpados. Porque é uma herança transgeracional, às vezes, né? O pai que recebeu do pai, que recebeu do pai, e aí o menino está recebendo também. Então, esse ambiente ele pode ser responsável. Por isso que muitas vezes, ali, quando a gente recebe criança e adolescente, eu encerro de uma forma planejada e programada esse atendimento com aquela criança e aquele adolescente e trago os pais para a terapia. Ótimo. É fácil? Até porque muitas vezes eles não aceitam, né? Não aceitar quer dizer que a culpa é minha? Não falamos culpa, a palavra não foi essa. A palavra não foi essa. E não é, e não deve ser. Terapia não é para trazer culpa, é para trazer reparação, é para trazer promoção de saúde, é para tratar prejuízos, para que a pessoa realmente se sinta feliz. Eu acredito na felicidade. Eu acredito. Apesar de um cara que a gente ama muito ter falado que a felicidade não é deste mundo, mas eu acredito que ele tenha falado do mundo do ego, e é esse que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando para o mundo do self, então eu acredito nos pontos de felicidade, recortes de felicidade. E Sim. isso também é tratado no processo dos transtornos de ansiedade, porque a pessoa não é feliz, então, ela está trazendo prejuízo. Todo mundo quer bem-estar, quer recortes, não é? Então, ele quer buscar felicidade lá na frente. E ele já teve pontos de felicidade na vida dele, o nascimento de um filho, passou no vestibular, tomou um cafezinho com uma amiga no final da tarde. Você lembra disso? Te trouxe emoção positiva? Trouxe. Então, você foi feliz? É mesmo, eu fui feliz. Então, existe. Então, por que você quer ir lá na frente se você pode construir isso hoje? Você pode repetir isso, você pode construir isso de forma diferente, não é? Eliminando culpas, né? Porque eles trazem, não é o terapeuta que traz, eles trazem a culpa, minha máxima culpa, tem essa herança também religiosa, né? Do autoflagelo, né? Se eu estou sofrendo, a culpa é minha, né? Isso aumenta a ansiedade. E esses jovens, essas crianças e adolescentes estão recebendo essa carga, estão sendo bombardeados dessa carga generalizada que o mundo também está passando, por essas mudanças incríveis, incríveis que eu falo, porque parece que é incrível mesmo a força e a velocidade dessas mudanças. Quem não está preparado está sendo bombardeado também. Então, a gente tem que olhar muito para essa educação, para esse trabalho da psicoeducação, não é? Para que a gente possa reparar agora. Tem gente que fala, não dá mais tempo. Dá sim. Dá sim. É isso que eu ia perguntar a você. Porque, veja, a gente sabe que, dependendo do nível em que o transtorno da ansiedade ele chegue, a gente vai ter que entrar numa ação medicamentosa. Isso. E, obviamente, tem a questão do acompanhamento psicológico, né? Da gente ter aí para tentar desmontar esse gatilho, a gente ter condições mentais de desmontar esse gatilho, para a gente poder ir ressignificando esse processo. E aí eu te pergunto, Kátia, quanto tempo isso leva? Além dessas duas coisas, de uma forma prática, que ações, que atitudes diárias nós poderíamos fazer para tentar diminuir essa ansiedade? Para a gente tentar ir colaborando com um processo, seja terapêutico, seja medicamentoso, mas no dia a dia, aqui na minha casa, agora, o que é que eu posso fazer
como prática, como atitude, como comportamento, para que eu auxilie esse tratamento a ser mais... Eu não sei se esse termo é adequado, mas a ser mais ágil, para não dizer rápido. Então, o tempo para um tratamento, vamos dizer, medicamentoso, de acordo com os psiquiatras, é na faixa de 6 meses e pode ultrapassar até 1 ano. Depende, cada caso é um caso, não é? Eu estou dando uma resposta geral, mas existem particularidades no processo, né? Eu já vi casos que em menos de 6 meses houve uma incrível, espantosa e feliz recuperação da pessoa, e acompanho casos que a pessoa já está há muito tempo, mas existem alguns pontos que ela ainda não observou para que ela possa sair desse lugar. Mas vai sair, porque ela está no tratamento e ela vai conseguir. A gente sempre busca realmente essas respostas de ordem prática, porque a vida nos busca, nos reclama essa praxis, né? O que eu devo fazer? Qual é o passo a passo? Qual é a receita, né? Não, eu não digo nem receita. Eu não digo nem receita, mas eu digo assim, uma meditação ajuda, uma prática esportiva ajuda. Recursos, né? Recursos que possam nos auxiliar, porque não existe um passo a passo, cada pessoa é individual. Mas que outros recursos a gente pode buscar? Para a gente fazer uma meditação auxilia, sei lá, fazer uma prática esportiva que a gente goste muito, uma atividade que a gente goste muito, enfim. É muito importante, vou começar pela meditação. Por que a meditação? Porque a meditação faz um encontro com a tua respiração, porque o ansioso nem percebe que está respirando. Claro que numa crise, atenção, queridos, numa crise de pânico, quando você fala para o ansioso, respira, respira, ele não está ouvindo, não está raciocinando. O que eu faço? Eu vou aproveitar. O que eu faço numa crise de pânico? Segura na mão dele e de Deus, né? Como diz a música, Sim. vai. Segura na mão dele, porque ele sabe que você está ali. Então, coisas do tipo, supere, por que você está nessa? Não, isso é errado, não faça isso. Segure na mão. Se você é religioso, ore para qualquer santo, porque a oração ela tem uma energia que sai, transmuta e chega até a pessoa. Isso existem evidências científicas sobre essa energia, física quântica fala sobre isso também. Então, segura na mão, ore. E se a pessoa puder beber água, nem sempre ela vai conseguir. Deixe sempre água para ela. Pode beber água? Você está me escutando? Beba água. Beba água, porque aí ela vai começar a retomar, não é? Porque ela está com uma descarga muito alta de noradrenalina, de adrenalina, os vasos sanguíneos dela estão como é que se chama? Vasoconstritados, né? Acho que essa é a palavra. Estão então, tensionados. Tensionadas, então ela está gelada, o coração dela está acelerado, então a água ela vai melhorar, né? O processo renal dela vai começar a funcionar, tudo aquilo vai ser retornado. Então, só aproveitando, porque isso é tão importante, porque crises de ansiedade a gente está observando assim, em vários lugares, e cada pessoa recebe, se expressa diferente, né, Ale? A gente tem pessoas que têm sudorese, que têm palpitação, que têm enjoo, tem pessoas que vomitam, dormência na mão, nos pés, na língua. Eu já vi casos de pessoas terem dormência aqui na língua, né? Sensação de asfixia, tudo acompanhado com, tipo, eu vou morrer. Tudo acompanhado, eu vou morrer. Não é? Então, para que a gente busque essa respiração, porque é um ponto importante no nosso processo, a meditação, de forma contínua, vai treinar você para você e se encontrar consigo através da respiração. Sabe por quê, queridos e querida Lê, que as pessoas que fumam dizem que quando está ansioso fuma e fica melhor?
Já ouviram falar disso? Estou Já, nervoso, já vou ouvi. fumar. Estou ansioso, vou fumar. E a gente fala que é prejudicial, e a pessoa diz, mas como prejudicial? Se eu fumo, eu paro. Porque ele está respirando. Veja, ele... Por isso que ele se acalma. Exato. Contudo, com o fumo, ele está trazendo uma química muito prejudicial, né, para ele, né? Uhum. Então, naquele momento, ele está entrando em contato com a respiração, e ele não está observando, por isso que ele se acalma. Então, não é o cigarro, é a respiração. Sim. É a respiração. Então, a meditação faz esse encontro, você começa a observar que você respira, e a respiração vai dando uma medida, uma homeostase para você, não é? Um equilíbrio para você, diário. E existem várias técnicas que você pode fazer diariamente, várias vezes por dia. Uma delas é o quadrado. É simples, em 1 minuto você faz essa técnica. Você imagina um quadrado, né? Um quadrado, 4 lados iguais. Inspira, para 3 segundos. Expira, para 3 segundos. Inspira, para 3 segundos e expira. Faz isso mentalmente. Mentalmente. Uhum. E aí você está encontrando você está equilibrando, colocando essa homeostase respiratória dentro de você. Existem meditações guiadas e meditações que você encontra através da yoga, né? Sim. Não precisa fazer a posição da flor de lótus, que é bem incômoda para quem ainda não tem flexibilidade e mobilidade como eu. Mas a sala de meditação é a mente. A sala de meditação é a sua mente. Então, a meditação é um ponto importante pela respiração, que você aprende a estar com você e sentir-se vivo, né? E sentir-se vivo. A oração também, isso existem artigos científicos que falam sobre o momento da oração, porque você está transcendendo o seu pensamento, você está criando imagens religiosas e positivas em você. Até o fato, eu até li um estudo recentemente de um neurologista que ele pesquisou um grupo de pessoas que só o fato da pessoa fazer assim, a posição da oração já acalmava ela. Nossa. Porque existe, né, no inconsciente coletivo essa simbologia, não é? De estar com Deus, se inclinar a Deus, se inclinar a qualquer força. Eu estou falando Deus, gente, mas tem gente que não acredita em Deus, está tudo bem, é na energia, enfim, aquilo que sai da matéria. Aquilo que sai da matéria. Um terceiro ponto, que eu gosto desses 3 itens, porque é um tripé, né? Se os 2 pontos o tripé não segura, 3 ele já segura, né? Uhum. O terceiro ponto importante, a gente já falou sobre isso. Como é que está o seu tempo? O tempo está contra você ou está a favor de você? Por exemplo, vamos dizer que nossa conversa aqui, nosso papo, termine daqui a 10 minutos. Aí eu penso, nossa, falta ainda 10 minutos para terminar. Meu Deus do céu, o que eu vou falar mais com a Alessandra? Que pergunta ela vai fazer? Olha o tempo contra mim. Sim. E eu já começo a ficar nervosa. Meu Deus do céu, e agora? E se ela fizer uma pergunta que eu não conseguir responder? Meu Deus, eu tenho um compromisso, eu tenho um atendimento. Tempo contra você. Tempo a favor de você. Nossa, ainda tenho 10 minutos. Que fantástico. A gente pode discorrer sobre tantas coisas ainda. Quantos segundos tem 10 minutos, não é mesmo? Nossa, vai ser riquíssimo esse encontro. Então, fazer uma análise de como você está lendo, a sua perspectiva sobre o tempo. Como é que está esse tempo para você? Como é que você está administrando esse tempo? E não é administrando olhando a agenda. Isso aí é automatismo. Ok, eu não sou contra a agenda, porque eu uso a agenda, tá? Não é só a agenda. Olha, chega uma época da vida que sem agenda o ser humano não faz nada, não. Não é? E a agenda está aqui, né? A minha está aí e está no físico também. Tenho 2. Tem que estar, né? Mas qual é o tempo que você está utilizando para esses compromissos? Porque se você coloca um compromisso às 10 horas da manhã, se você acordar 5 para as 10, o tempo está contra você. Exato. Entende? Então, esses 3 pontos, e tem muitas coisas, porque cada ser se fala de uma forma diferente, porque pode ser uma pessoa que diga, Kátia, a meditação para mim está fora. Oração, não. Mas gostei da questão do tempo. E outras pessoas falam, olha, essa questão do tempo não funciona para mim, não. Mas eu gostei da oração, eu gostei da meditação.
E se você não gostar de nenhuma desses 3 pontos, desses 3 recursos, vamos criar um seu. Só você. O que faz você feliz? O que faz você bem? Ah, faz tempo que eu não sei, então vamos construir. Vamos criar. Você tem essa capacidade de criação. Você deixou de fazer isso. Porque você está lá na frente. A ansiedade está te roubando esse tempo. Você está lá na frente. Então, você tem que vir para o aqui e agora. Para o hoje. Entender o que está ao seu redor agora. Para que você realmente sinta a tua respiração, a tua transcendência e o teu tempo a seu favor. Muito bem. Kátia Dias, nosso papo rendeu e a gente fica conversando aqui até meia-noite, tranquilamente, assim, sem nenhum tipo de problema, mas eu tenho que também lhe liberar. E olha, eu quero agradecer imensamente aqui a tua participação. Eu acho que foi muito interessante essa nossa conversa, até para a gente entender que ansiedade não é um status. Então, que as pessoas comecem a perceber Sim. que isso é um transtorno, isso atrapalha a nossa vida, né? Isso gera problemas, primeiramente para a gente e depois para todo o nosso entorno, e que a gente precisa buscar ajuda, precisa buscar esses recursos para que a gente possa superar isso e deixar isso numa normalidade. Estou colocando aqui, né, o arroba e o Instagram da Kátia. Kátia trabalha com crianças, como ela falou, com adolescentes. Então, os pais que estão nos ouvindo e que quiserem aí mais alguma informação, mais alguma orientação sobre esse assunto, podem procurar aí a Kátia no Instagram dela, que ela está disponível aí para ajudar, né, Kátia? Exatamente. Não é o mal da ansiedade, não é? É o mal que você está construindo a partir da tua ansiedade. Então, vamos refletir. Eu queria que você ficasse com essa reflexão. Ela é a tua companheira. Ela não é o teu inimigo, mas você pode transformá-la neste inimigo. Mas você pode fazer as pazes com ela de novo. É possível, é possível. Você merece isso. Então, não é fraqueza buscar ajuda, não é fragilidade buscar ajuda. Fraqueza é permanecer no sofrimento. Então, e o sofrimento cansa, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, você não está cansado de sofrer? Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu estou sim cansada de sofrer. Então, pronto, vamos descansar? Eu fico à disposição. Muito obrigada, né? Quem quiser me procurar no Instagram para ajudar, para orientar. Muito obrigada, Viola, por esse espaço. Muito sucesso no seu canal. Parabéns por essa iniciativa que você está tendo. E como a Lê falou, olha, dá aí o like, dá o like nesse canal, nesse vídeo, de vários vídeos, né, que ela faz com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta propriedade, para que a gente possa expandir, que é uma mensagem do bem. Tem vários profissionais, várias áreas, né, da saúde mental, mas, sobretudo, é uma mensagem do bem que ela está promovendo aqui. Parabéns, Alê, e até uma próxima oportunidade. Eu já ia dizer isso, eu espero que seja a próxima mesmo, viu? Depois a gente volta para a gente conversar. Kátia, gratidão infinita aqui pela sua presença, muitíssimo obrigada. E o meu muito obrigada também a você que esteve com a gente até agora. Obrigada por você ter estado aqui. E não esquece, compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, tá bom? Onde a gente se encontra? Próxima terça-feira, mais uma vez aqui no Alexandra Torres Comunique, em mais um Papo de Psique. Até lá. Beijo, boa semana.